Bom dia, na paz do Senhor, mais uma vez nós podendo estar aqui para glorificar a Deus, exaltar o seu nome. Mais uma semana se iniciando, segunda semana do mês de novembro de 2025, segunda-feira. Hoje, graças a Deus, é um dia com clima tranquilo. Nós aqui do Paraná passamos na sexta-feira uma situação com um tornado. A minha cidade aqui, que é Guarapuava, no Paraná, ela foi atingida numa área mais rural, num assentamento, mas teve duas cidades vizinhas aqui que foram atingidas, uma delas muito severamente, que foi Rio Bonito do Iguaçu. Você deve ter visto no jornal, em algum lugar, sobre a situação que realmente passou no meio da cidade. E teve outra cidade aqui que é Candói, que também teve algumas situações, mas muito menos do que Rio Bonito. E foi uma situação diferente. Então na sexta, inclusive, deu bastante chuva aqui mesmo, em Guarapuava também. E como estava à noite, a gente não sabia para que lado que a tempestade estava indo, mas não passou pelo meio da cidade. Mas a gente permanece orando e buscando a Deus pela vida das famílias que perderam entes queridos, que perderam suas posses, que vão precisar reconstruir do zero todas as coisas, e que Deus possa permanecer estendendo a sua mão para que essas pessoas possam ter a sua vida refeita, né, restituída. Sei que quem perdeu familiares, perdeu amigos nessa tragédia, é só o Espírito Santo para trazer o consolo, trazer o alento, mas nosso papel é orar, ajudar no que for possível. Está tendo várias campanhas de doações, e até inclusive ontem eu vi que as cidades já estão com os espaços cheios, então não tem nem mais onde guardar. A solidariedade da população ela é notável, e a gente fica feliz porque isso faz parte. Nós devemos amar os nossos irmãos, nossos semelhantes, e glória a Deus por isso, e que Deus possa permanecer abençoando a vida dessas pessoas nessa reconstrução. Mas vamos fazer o nosso momento de devocional. Hoje eu quero comentar com vocês sobre o Salmo 16, um salmo que me chama bastante atenção. Estava lendo ele há pouco. Vou só os 3 primeiros versos. Diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença, mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está todo o meu prazer. Quando nós pedimos para Deus nos guardar, como eu disse nessa situação que aconteceu da natureza, muitas vezes, isso que nós dizemos: ó Senhor, me guarda, me livra, a gente vê a situação dessa, a gente pensa, mas será que ninguém orou? Será que ninguém pediu que Deus guardasse? Com certeza sim, com certeza as pessoas oraram a Deus, as pessoas pediram a Deus proteção, com certeza. Mas nós não devemos analisar as situações pelo viés de que Deus não guardou porque a pessoa não orou, não pediu ajuda, não livrou porque a pessoa não era temente ou algo nesse sentido. Mas é simplesmente porque o que o salmista diz: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, a minha bondade não chega à tua presença. Por mais às vezes que nós oremos, que nós busquemos a Deus, nós vamos passar por dificuldades, porque este mundo é mau. Essa vida aqui terrena, ela é má. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo pecaminoso, e o mal está inserido.
e nós não estamos isentos de passar por situações em que nós padeceremos algum tipo de sofrimento. Se nem Jesus, que veio a este mundo sem nenhum pecado, deixou de sofrer, mas por escolha dele, ele escolheu sofrer para entender o sofrimento, para levar sobre ele todo o sofrimento possível, que dirá nós. Então, quando nós pedimos a Deus, guarda-nos, Senhor, porque em Ti nós confiamos, nós estamos dizendo para Deus assim: olha, Deus, eu sei que eu posso passar por situações difíceis, posso passar por situações de dor, posso passar por situações de sofrimento, mas eu confio em Ti. E nessa manhã, nessa segunda-feira, eu quero dizer a você que confie em Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente entender algumas coisas, nós entendermos algumas coisas. E eu creio que todos nós passamos por alguns momentos em que nós olhamos e observamos o arredor da nossa situação e nós não vemos uma saída. Eu já comentei isso em outro vídeo. As paredes parecem que vão se fechando e nós só temos um escape, que é olhar para cima. Mas esse socorro, essa saída, muitas vezes ela não chega da forma com que nós esperamos, no tempo que nós esperamos, e muitas vezes nós ficamos nos questionando o porquê disso, o porquê dessa situação às vezes se alongar, se prolongar, e tudo isso vai criando muitas vezes uma tendência de nós começarmos a desacreditar, a nos tornarmos murmuradores, nos tornarmos incrédulos, nos tornarmos pessoas ressentidas. Ontem mesmo, durante o culto, tem um louvor que fala que não vou ter tempo para ressentimento, porque Ele me ama. E eu, na hora que eu ouvi esse louvor diversas vezes, mas na hora que falou essa frase ontem, parece que essa palavra gritou em mim, o ressentimento. Quanto tempo nós perdemos com ressentimento? Quanto tempo nós perdemos com tentando mastigar ou fazer aquele momento de que nós temos que ficar revivendo certas situações, ressentindo, tentando descobrir coisas. Alguém falou mal de mim, quem que foi, o porquê, ou aconteceu determinada coisa. Eu saí do trabalho A e não sei o porquê, e fica revivendo. Às vezes já faz anos e anos que você já saiu de determinada empresa, mas já está em outra carreira e você fica revivendo, mas por que que eu saí de lá? É minha culpa. Alguns têm aquele ressentimento consigo mesmo de não conseguir se perdoar por algumas atitudes. Outros têm o ressentimento com as pessoas, outras pessoas. Outros têm o ressentimento até com Deus. Então, ontem essa palavra me gritou assim dentro da minha mente, né? Não vou ter tempo para ressentimento. Que Deus possa tirar de nós todo o ressentimento, tirar de nós toda a sensação de que nós somos vítimas, porque nós não somos vítimas, nós somos pecadores. E todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos do reino de Deus, mas através de Cristo nós fomos novamente enxertados em Deus. Aquilo que Adão e Eva perderam lá no início, nós fomos reconectados através de Jesus. Então, que Deus possa nos guardar, possa nos trazer à luz as situações. Eu sei que muitas vezes nós cometemos erros, eu mesmo cometo diversos erros, diversas coisas, e algumas coisas que falar por mim, que eu fiz lá atrás, elas ecoam até agora. E às vezes eu me pego ressentido, mas por que que eu fiz isso? Por que que aconteceu isso? Se eu tivesse feito diferente aqui? E sim, se eu tivesse feito diferente ali, provavelmente o resultado seria diferente. Mas não tem como nós mudarmos essa situação no passado. Mas nós podemos
como eu sempre costumo dizer, fazer um novo fim. E muitas vezes é difícil para mim aceitar isso. Para eu aceitar isso, que eu, eu mesmo posso fazer um novo final, escrever um novo final. Quantas pessoas pela jornada, pela caminhada que eu decepcionei, quantas pessoas pela caminhada que eu frustrei, quantas pessoas que eu magoei, quantas pessoas que eu feri, muitas vezes sem a intenção, mas acabei ferindo, acabei machucando, acabei causando transtornos, porque na ânsia de às vezes querer resolver as coisas, resolver as situações, eu tomei decisões precipitadas. Machuquei pessoas que eu amo, machuquei pessoas que eu tinha prazer em ter por perto e hoje eu não tenho mais convívio porque essas pessoas não conseguem mais esquecer ou não esquecer, mas não conseguem mais ter a mesma dinâmica comigo que tinha antes e nem eu com elas por alguns constrangimentos. E isso me afeta, isso me dói, isso me machuca. O perdão já aconteceu, já me arrependi, já pedi perdão, mas já fui perdoado, já perdoei também, mas parece que não dá mais para andar junto, não dá mais para conviver e parece que aquilo que tinha lá atrás não pode existir mais e isso dói. Mas quando nós temos a Cristo, nós deixamos essas coisas para trás, porque nós precisamos seguir em frente. Claro, indispensável o perdão, a resolução, o arrependimento sincero, mas infelizmente algumas situações, e eu sei que não sou o único, que já fez algumas coisas que decepcionou alguém, que decepcionou, frustrou alguma pessoa que você queria bem e você se afastou dessa pessoa e não existe mais como essa relação ela se voltar ao que era antes. Ela pode apenas ser uma relação amistosa, mas distante, justamente por causa que o perdão ele vem, o perdão ele fecha, cicatriza, mas o convívio, aquele convívio é difícil. E eu não estou falando aqui em relação a situações graves, situações de violência, de crimes, não. Estou falando de situações, muitas vezes, de desentendimentos, de falhas, de julgamento, de falhas, às vezes, de formas de agir com determinadas situações. Nós erramos, nós falhamos, nós somos humanos. Nossa bondade não chega a Deus. Nós não somos bons. Bom é Deus. E por isso que eu quero nessa manhã pedir a Deus pelas nossas vidas, que Ele possa nos moldar de uma maneira que nós venhamos tirar de nós todo o ressentimento. Se não tem mais como nós revivermos esse passado ou tornarmos ele o nosso presente para que nós ajustemos ele ao nosso futuro, porque não dá para fazer isso, que nós possamos tirar de nós todo esse ressentimento, todo esse sentimento de frustração, de tristeza, e que se nós temos alguma coisa a resolver, temos alguém a pedir perdão, que nós façamos isso de coração, se arrependamos com a nossa alma, para que alcancemos misericórdia. Não só a misericórdia de Deus, mas a misericórdia também das pessoas. É necessário que nós sejamos perdoados. Ah, mas o fulano não quer me perdoar. Mas se você se arrependeu, pediu perdão de coração, aí se a pessoa não quer te perdoar, não é uma questão sua. Mas o arrependimento tem que partir de nós. Partir mesmo que, mas eu me afastei, eu tive uma situação porque a pessoa fez isso comigo. Mas não viva de ressentimento. Meu pai sempre costuma dizer, é uma frase bem conhecida, mas ele sempre fala que quando falta o perdão, a pessoa está tomando veneno querendo que a outra morra. E, e nós sabemos que é uma frase bem conhecida, mas ele sempre comentou, sempre que ia pregar. E meu pai é uma bênção, se ele estiver assistindo
Isso aí, ele é uma bênção de Deus na minha vida. Ele sempre disse isso. Eu lembro desde criança, eu ouvia essa frase, sempre ele falando, e que Deus possa nos dar essa consciência, que o ressentimento ele só nos faz mal. E por isso eu quero nesse momento fazer uma oração, que nós tenhamos um dia abençoado, um dia próspero, um dia produtivo, uma semana diferente para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de nós estarmos aqui nesse vídeo, Senhor. Alcança todas as pessoas que irão assistir, alcança, Senhor, as pessoas que vão ver daqui a um tempo, alcança as pessoas, Jesus Cristo, que verão de alguma outra forma, que o Senhor possa ser sempre exaltado, sempre bendito, Senhor. Deus abençoa a semana dos seus filhos, das suas filhas, dá graça, Senhor, nos seus trabalhos, dá graça, Senhor Deus, nas suas famílias, dá graça, Senhor Jesus, na sua saúde física e emocional. Deus abençoa, Senhor, os ministérios, abençoa, Senhor, a sua igreja nessa terra. Cuida, Senhor, dos órfãos, das viúvas, das pessoas, Senhor, que perderam tudo nessa tragédia. Que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, a reconstruir tudo, Pai. Deus, consola os que perderam as pessoas queridas. Deus, cuida, Senhor, dos que não têm onde morar, dos que não têm o que comer. Senhor, alcança eles com a sua graça e sua misericórdia. Abençoa, Senhor, a nossa semana, que tenhamos uma semana próspera, abençoada, produtiva, para a glória do Senhor. Repreende todos os embaraços da vida dos seus filhos. Repreende, Senhor, todos os laços do inimigo, Senhor, quebra todas as maldições pelo poder do sangue de Jesus. Que só no sangue de Jesus há poder, a redenção, a remissão, a perdão, Senhor. Ajuda-nos a perdoar quem nos ofendeu. A Senhor Deus, perdoar, Senhor, as pessoas que nos feriram. Senhor, que as pessoas que nós ferimos possam nos perdoar. Senhor, que as pessoas que nós ofendemos possam nos perdoar. E que o Senhor seja glorificado. Em teu nome eu peço, Jesus. E desde já eu te agradeço para a glória do seu nome. Amém. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, uma excelente semana para a glória do Senhor. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.